Então agora, o que nós queremos é o seguinte. Dada equações diferenciais ordinárias de segunda ordem homogêneas, eu quero caracterizar nesse momento o que é o Wronskiano, o que é um conjunto fundamental de soluções e o que é uma solução geral desse tipo de equações diferenciais aqui, tá? Onde o nosso g de t, ele é nulo, tá? Ele é zero, ok? Então é isso que nós queremos. O que isso tudo significa para esse tipo de função, tá? Esse tipo de equação. Então, ó, primeiramente a gente precisa estudar as soluções gerais das equações homogêneas associadas, né? Então é o que eu falei para vocês. Nós queremos estudar como encontrar as soluções gerais desse tipo de equação. Então, para isso, a gente vai precisar de duas soluções particulares dessa equação, y1 e y2, que formem um conjunto fundamental de soluções, tá? O conjunto fundamental de soluções ele é importante porque ele é um conjunto linearmente independente. E o que vem a ser um conjunto linearmente independente, porque ele é importante e porque ele forma esse conjunto fundamental de soluções, e esse conjunto fundamental de soluções vai ser importante para a gente para encontrar essas soluções gerais que a gente quer aqui, ó, tá? Isso tudo está escrito no nosso artigo sobre EDOs lineares de ordem superior. Bom, então, a priori, para que a gente escreva essa solução geral dessa equação, a gente precisa de duas soluções particulares, y1 e y2, que formem esse conjunto fundamental de soluções. Mas como que nós vamos fazer isso? Bom, para que y1 e y2 formem um conjunto fundamental de soluções, o que eu vou chamar a partir de agora de CFS, eu preciso que o determinante Wronskiano, né, seja diferente de zero para todo t, para algum t no intervalo de continuidade das funções p e q. Esse determinante Wronskiano ele foi proposto pela primeira vez por um matemático chamado Wronski, né? E essa é a única contribuição que esse matemático deu, não que seja uma contribuição pequena, mas ela nos diz quando que duas funções y1 e y2 de t são linearmente independentes, tá? E isso para nós é importante porque isso garante que y1 e y2 de t formem um CFS, ou seja, se esse determinante for diferente de zero para algum t no intervalo de continuidade previsto pelo teorema da existência e unicidade de soluções, então eu posso garantir para você que essas duas vão ser as funções que vão formar a nossa solução geral da equação homogênea associada. Então, se as soluções particulares y1 de t e y2 de t formam um conjunto fundamental de soluções, né, que vai ser esse conjunto aí, ó, formado pelas duas y1 de t e y2 de t, então a solução geral da equação homogênea associada vai ser a combinação linear das duas. Então, o nosso y de t, nesse caso, é C1 y de t mais C2 y2 de t. Só tem um problema, né? Ele te contou o que vai ser a solução geral, mas ele não te contou como que você vai achar essa y e essa y2. Na é verdade, você tem aí as suas soluções, né? Ele te fala que são duas soluções particulares, né? São duas soluções particulares que formam um CFS, então a solução geral é essa. Mas como encontrar a solução geral? Tá? Ele não te conta. Ao contrário dos métodos de soluções de EDOs de primeira ordem, onde você olha para a equação, ela se encaixa aqui, então eu resolvo dessa forma. Aqui você não tem isso. Então vamos lá, vamos fazer aqui um exemplo determinando propriamente o conjunto fundamental de soluções. O que você tem agora? Nós vamos determinar o CFS da seguinte equação diferencial. y2' mais 5y' mais 6y igual a zero. Então, nesse caso, como os coeficientes são constantes, a gente vai usar a equação característica, que vai ser r² mais 5r mais 6 igual a zero, que vai me dar como raízes menos 2 e menos 3. Então, por isso, temos raízes reais distintas, y de t, nesse caso, C1 elevado a menos 2t, C2 elevado a 2t. Então, a gente pode considerar como soluções particulares y de t elevado a menos 2t e y2 de t elevado a menos 3t. Tá? E com isso,
nós vamos lá jogar no determinante wronskiano, né? Então perceba, na primeira linha você tem y1 e y2, né? Na segunda linha, o que você tem? A derivada de cada uma delas. Então aqui você tem a derivada do y1 e aqui você tem a derivada do y2, tá bom? Então o que você vai fazer agora? Calcular o determinante. O determinante 2 por 2 multiplica cruzado a diagonal principal menos a multiplicação cruzada da diagonal secundária. Isso vai me dar e elevado a menos 5t. Perceba que e elevado a menos 5t é uma função que ela é diferente de zero para todo t real, tá? Ela é diferente de zero para todo t real. Você não tem, se você lembra lá do gráfico da sua função exponencial, né? Como que é nesse caso aqui? Nesse caso é assim, ó. Tá? Então, ela nunca corta o eixo x. Então, como ela nunca corta o eixo x, você não vai ter um valor que faça ela ser igual a zero. Então, como ela é diferente de zero para todo t real, logo y1 e y2 formam o CFS da equação homogênea com coeficientes constantes. Tá bom? Observações. Salvo em casos especiais, como as equações de Euler-Cauchy, a gente não tem um método que determine as soluções particulares da equação homogênea associada da minha EDO de segunda ordem linear completa. Tá? Então, se você não tiver Euler-Cauchy ou uma equação com coeficientes constantes, você vai ter que encontrar pelo menos uma y1 de t, né? Seja por inspiração divina ou por técnicas como a de procurar uma solução particular que tenha a mesma natureza dos seus coeficientes, né? Para aí você usar o método da redução de ordem, que eu insisto, o nosso artigo sobre o método da redução de ordem está linkado embaixo. É uma fórmula que você vai jogar o seu y1 e encontrar o y2, que já forma um CFS da sua equação. Lá tem muitos exemplos, muitos exercícios que usam esse método, tá bom? E a partir dessa solução particular que você encontrou, né, encontrar y2 usando o método da redução de ordem e encontrar a sua solução geral da equação homogênea. Ok? Então não tem muito além disso com o que se trabalhar, tá?